Tem alguém que não estava 2 semanas atrás e não pegou a primeira parte dessa mensagem? Tem alguém que há 2 semanas atrás não estava conosco? Tem? Lá no fundo tem. Ok, vamos dar uma pincelada para que vocês possam entender, porque tem a parte A e vamos ter a parte B. Parte 1 e a parte 2. Eu vou fazer um resumo daquilo que nós ministramos há 2 semanas atrás e vamos dar prosseguimento naquilo que nós ainda não ministramos. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41 até versículo de número 44. Eu faço a leitura, diz assim a palavra de Deus. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor de Deus. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos ler um pouquinho mais para frente. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes, como apenas um, no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Eu confesso para você que eu acho esse texto impressionante, impactante. Essa narrativa, ela me inspira. Eu leio ela e... Oh, Jesus, eu já falei isso há 2 semanas atrás na mensagem, mas eu leio isso e meu coração clama. É o clamor de alguém que pede para o Senhor, faça de novo, Senhor. Faça de novo, Senhor. Eu fico maravilhado com essa história aqui, porque eu quero dar mérito a quem de fato tem mérito nessa história. E o mérito todo dessa palavra está na pessoa do Espírito Santo de Deus. O mérito, o crédito, a honra, a razão, a causa de por que aconteceu tudo o que aconteceu ali, que nós acabamos de ler, está na pessoa do Espírito Santo de Deus. Por que isso, pastor? Porque quando começa esse texto, no capítulo 2, no começo do 2, a gente está lendo o versículo 41, mas quando você começa o capítulo 2, você descobre que tudo começou quando 120 pessoas estavam reunidas buscando a Deus, no cenáculo, e de repente veio sobre elas o Espírito Santo. Desceu o Espírito Santo, desceu o poder de Deus sobre a vida deles. E aqueles homens foram completamente tomados, encharcados, imergidos, mergulhados no poder de Deus. E eles saem da condição de medrosos, porque eles estavam com medo, ao custo daquilo que tinha acontecido, que era a morte do seu Senhor há um tempo atrás. Mesmo que aconteceu a ressurreição depois de Jesus, eles ainda tinham o coração deles e a alma deles aflita e abalada por toda a perseguição que se sucedeu com eles, e a maneira como eles eram mal vistos. Eles estavam com medo, mas agora a cena muda, e de 120 homens trancafiados no cenáculo, a Bíblia menciona no capítulo 2 que de repente eles saem dessa condição, e agora eles estão nas ruas de Jerusalém, e eles estão tomados pela glória de Deus. O Espírito Santo os tomou de tal modo que eles estão falando em palavras desconhecidas para eles. Eles estão falando em palavras estranhas, numa linguagem estranha, numa nova linguagem. Eles conseguem de algum modo atrair as pessoas para perto deles, e todo Jerusalém se reúne para poder entender o que está acontecendo. E as pessoas estão confusas porque estão achando que eles estão bêbados, porque eles estão aparentando estarem bêbados por causa da manifestação do Espírito tão agressiva na vida deles. E de repente algumas pessoas começam a pensar que eles estão bêbados, e então se levanta Pedro, no meio disso tudo. E eu creio que em 20 minutos, 30 minutos, Pedro anuncia o Evangelho, testemunha de Jesus. E o resultado é que dessa ministração do apóstolo Pedro, que lembramos, era um homem instável, era um homem inconstante, era um homem que ora queria tudo e ora queria nada,
Lembremos que ele é o homem que caminhou sobre as águas, mas foi o mesmo homem que falou que nunca ia negar Jesus e negou Jesus 3 vezes. Era um homem que tinha uma prontidão para obedecer, mas também em alguns momentos errava feio e pisava na bola muito grande. Esse Pedro agora vai se levantar e no poder do Espírito Santo ele vai ministrar, e 3.000 vidas, 3.000 almas, é muito forte isso. Eles eram 120, olha o crescimento, no mesmo dia, num dia só, de 120, eles foram para 3.000 vidas, 3.000 pessoas se renderam a Cristo. E eu acho mais maravilhoso isso, porque a Bíblia não fala assim, e após fazer a introdução da mensagem, explicar o ponto 1, 2 e 3, e depois da conclusão, fazer o apelo da salvação, 3.000 pessoas entregaram a vida para Jesus. Não fala isso. A Bíblia fala que Pedro estava falando, e as pessoas estavam tão tocadas, tão quebrantadas, que elas disseram, o que nós precisamos fazer para ser salvo? Eu disse, há 2 semanas atrás, que esse é o sonho máximo de um pregador. O sonho máximo de um pregador é ele pregar e o quebrantamento for tão grande, a unção de Deus for tão gigante no lugar, que as pessoas, elas respondem à pregação antes mesmo de um convite, de um apelo. Foi isso que aconteceu. 3.000 pessoas levantam suas mãos, elas levantaram as mãos e disseram, nós queremos Jesus. O resultado disso foi que eles foram batizados, então uma fila indiana se formou naquelas águas, 3.000 pessoas agora passam a uma nova vida em Cristo. E esse registro marcante está expresso na palavra, mas dali para frente, só mais pessoas, um público cada vez maior, uma multidão cada vez maior, vai entregando a vida para Jesus. E por isso que eu falo que os méritos são do Espírito Santo, porque é a pessoa do Espírito Santo que se encarregou de fazer com que esse pequeno povo, um povo tímido, um povo cheio de ressalvas, de desculpas, de justificativas para tudo, agora se levanta como um povo poderoso. E esse povo poderoso estabelece uma cultura nova, um modelo de vida novo. Eles passam a viver de um novo modo, e eles começam agora a expressar características de vida completamente interessantes, e que são registradas nessa mensagem, nessa passagem que nós lemos ali, do versículo 41 até o versículo 44. E eu mencionei, há 2 semanas atrás, que eu entendo que aquilo que nós conseguimos identificar aqui nessa passagem, são como características, mas são na verdade como que mandamentos, são como que decretos de vida, são como que, são realidades que norteiam aquilo que eles eram e aquilo que eles manifestavam. E eu chamei essa mensagem, eu vou dar prosseguimento nela, de 10 mandamentos da célula. Porque aquilo que eles estão vivendo lá é um contexto celular, é um contexto de célula. A Bíblia é muito clara ali em dizer que eles serviam a Deus no templo e também nas casas. Eles diariamente perseveravam unânime, eu gosto da expressão diariamente. Não era semanalmente, era diariamente. Olha o ânimo dessa turma. A alegria, a disposição e o desprendimento para poder servir a Deus. Diariamente eles estavam no templo, e diariamente eles tinham comunhão, e eles partiam o pão. Não é só porque eles gostavam tanto de pão assim, eles comiam outras coisas também, mas partir o pão era uma expressão de comunhão que acabava em comida. Mas é óbvio que a comunhão era espiritual, existia uma edificação por meio desse relacionamento. Nas casas, está ali escrito de casa em casa. Então esse é o contexto de uma célula. E eu mencionei 10 pontos, 10 mandamentos da célula, eu coloquei apenas como uma palavra, e a primeira delas que eu falei foi sobre o amor, e eu falei bastante a respeito dessa característica que o Espírito Santo colocou impregnado neles, que é amar o perdido, um amor selvagem, um amor radical, um amor que se importa, um amor que vai atrás, um amor que paga o preço, um amor que de fato não é apenas meras palavras, mas são atitudes concretas de um povo que era a igreja, que tinha essa característica. E essa característica, Deus honrava essa característica neles, a tal ponto que as pessoas simpatizavam com eles, porque o amor deles era manifestado para todos. A Bíblia fala que eles tinham a simpatia de todos. Eles contavam com a simpatia de todos. Você entende que é contar com a simpatia de todos? Significa que as pessoas de fora olham e não falam mal. As pessoas de fora que ainda não são, olham e gostariam de ser. Ou pelo menos gostariam de entender o que tem lá.
Porque tem uma coisa lá que é impactante demais, é impressionante demais. É isso que a Bíblia está falando, que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Tenta imaginar uma cidade inteira olhando para essa igreja, que uma hora tinha 120, daqui a pouco tem 3.000, e daqui a pouco vai crescer mais. E eles estão olhando, e a principal característica é: esse povo se ama. Esse povo exala amor pelos poros. É um amor incondicional, é um amor especial, é maravilhoso o que eles estão vivendo. Por quê? Porque eles entenderam que o evangelho é igual a amar. Não há como ser crente e não amar. Eles entenderam isso. Eles deixaram-se ser tomados pelo amor de Deus. O amor ágape do Senhor desceu ao coração deles. A Bíblia fala que o Espírito Santo que coloca esse amor no nosso coração. E foi justamente isso que aconteceu. Então esse é o primeiro mandamento dessa célula, o amor. O segundo que eu falei era a perseverança. Perseverança. E eu mencionei da perseverança como um atributo de não desistir. Esse povo não apenas amava um dia, um outro dia, 2 dias, 3 dias, 4, 2 semanas, mas eles perseveravam. Eles perseveravam não apenas na doutrina, mas também no amor. Eles perseveravam na busca, no propósito de não perder ninguém. Esse povo não é um povo que cresce e depois decresce, que ganha e perde. Ele não é um estilo rodoviária, que sempre tem muita gente, mas sempre pessoas novas. Você vai na rodoviária hoje, tem um monte de gente lá. Vai amanhã, tem um monte de gente lá. Daqui a um mês, tem um monte de gente lá. Mas não sempre são as mesmas pessoas. Não é uma igreja estilo rodoviária essa, mas era uma igreja que de fato crescia. E você só consegue crescer se você retém o fruto. E esse povo conseguia reter o fruto. E esse crescimento aconteceu porque eles eram perseverantes nesse amor. O terceiro ponto que eu falei foi a frutificação. Eles entenderam que a frutificação era uma realidade natural, de um crescimento natural que existia. Eles entenderam que o amor que eles tinham por Deus e a paixão que eles tinham pelo Senhor manifestava uma frutificação. Assim como uma árvore que tem um bom solo, uma terra boa, a semente é boa, então aquela árvore, ela dá fruto, no seu devido tempo ela dá fruto. Se aquele plantio da semente foi cuidado, se foi trabalhada aquela terra de modo adequado, então no devido tempo vai frutificar. Eles entendiam isso. E eu falei muito a respeito disso, dizendo que essa frutificação era natural, acontecia, simplesmente ela acontecia. Não era forçada. Ela acontecia como uma consequência da busca e da paixão que eles tinham por Deus. O quarto ponto que eu falei, e aí então encerrei a mensagem, porque a gente falou muita coisa 2 semanas atrás, e você pode acompanhar essa mensagem depois, vendo ela na internet, ela está gravada. Eu falei sobre vida no Espírito, eu falei sobre a compreensão que eles tinham da realidade espiritual. Eles não eram, essa igreja primitiva não era um povo que entendia as coisas tudo naturalmente, que sempre olhava as coisas pela lógica da razão, que sempre procurava argumentos e explicações racionais e lógicas para as coisas que aconteciam ou para as coisas que não aconteciam. Mas eles se lançavam numa vida com Deus. E eu mencionei a respeito dessa vida no Espírito como uma compreensão e uma batalha que se faz no nível do Espírito para poder trazer conquistas para o nosso dia a dia. Eu fiz a ponte dizendo que as nossas células, muitas das coisas que nós achamos que são coisas naturais, seriam vencidas se nós entendêssemos como coisas espirituais, se nós batalhássemos espiritualmente por elas. Às vezes nós temos uma facilidade de fazer um cálculo matemático, assim como 2 mais 2 é 4, nós falamos assim: aconteceu tal coisa, que juntou com essa outra coisa, e por isso ele está desanimado, e por isso essa pessoa desanimada se juntou com aquela desanimada, e por isso que a minha célula está desanimada, e é por isso que a gente não cresce, e é por isso que precisa de ajuda, e assim vai. E nós vamos fazendo cálculos de explicação, lógico, racional, para poder entender as coisas, sendo que na verdade esse povo não ficava preso a isso. Esse povo era um povo de oração. A Bíblia fala que eles eram perseverantes nessa oração, era um povo perseverante na busca por Deus, na consagração. Por que isso? Porque eles entendiam que as batalhas da obra eram vencidas espiritualmente. E eles viviam e aplicavam fé a fim de conquistar as coisas no nível do Espírito. Amém? Então, esses foram os 4 pontos que nós ministramos. Eu dei uma pincelada aí para você poder entender aquilo que nós ministramos há 2 semanas atrás. Mas eu quero falar ainda um pouco mais. Eu quero falar sobre do 5º até o 10º hoje com vocês. Eu prometo ser bem sucinto na minha mensagem aqui.
O quinto ponto que eu vejo aqui, queridos, é que eles tinham um contato permanente com os membros da sua célula, com os membros do seu relacionamento. Essa ideia das casas em casas, ali de casa em casa, dá a ideia de célula, e eu percebo que eles batalhavam em prol da comunhão. E aí esse quinto ponto você pode colocar como comunhão. E o que eu quero falar sobre isso? Eu quero dizer para vocês a respeito dessa comunhão, como sendo chave que abre as portas do crescimento e da manutenção desse crescimento, a permanência desse crescimento numa célula. A sua célula, a minha célula, as nossas células, elas não crescerão e se multiplicarão sem comunhão. Não há como. Célula é igual a comunhão. Não há como você imaginar que célula é igual a apenas uma reunião. E entenda a reunião como a união de pessoas. E entenda a comunhão como a unidade de pessoas. Quero fazer uma diferença entre união e unidade. União é o ato de estar próximo. Unidade é estar amalgamado, junto, fundido, grudado, aliançado. Completamente um dentro do outro. Isso é unidade. Unidade fala só de um. União não é vários que se reúnem. Isso é união. Unidade é um coração, um propósito, uma mente, uma mesma linguagem, um só povo, é uníssono, numa só voz. Isso é unidade. Esse povo batalhava por isso. A Bíblia fala que eles perseveravam por essa unidade. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Eu estou querendo dizer com isso que se você for avaliar, batata, é batata. Ou seja, com certeza é. Se você quer entender o que faz as pessoas gostarem de uma célula, ao ponto de ficarem, e elas entregarem a vida para Jesus, e elas crescerem lá, e elas serem discípulos fiéis de Jesus, ao tal ponto de se tornar líderes poderosos de célula, e essa célula multiplicar, o que faz, a chave da célula ser célula poderosa é comunhão. Comunhão, comunhão. Lute pela comunhão, batalhe pela comunhão. Ore a Deus para que lhe dê estratégias de comunhão. E pelo amor de Deus, tire da sua cabeça a ideia que a célula, ela inicia e acaba em 1 hora de quarta-feira ou em 1 hora de quinta-feira. Pastor, mas é para fazer 3 horas? Não, continua fazendo 1 hora só. 1 hora só de quê? De reunião formal. E a comunhão? A comunhão todo tempo. Ah, pastor, mas não dá, eu tenho outras coisas para fazer. Claro, eu entendo isso. Mas a comunhão todo o tempo, porque a vida dessa célula está por meio dos discipulados que acontecem. Isso é comunhão. A vida dessa célula está nos momentos paralelos, outros momentos adicionais, vamos assim dizer, àquele momento da reunião. Perceba, se você planeja, busca em Deus uma direção e trabalha com a sua célula, uma confraternização, ou uma célula, a célula acontece na quarta-feira ou na quinta-feira, mas você programa, vamos imaginar num sábado à noite, algo, simplesmente para poder celebrar essa comunhão, você vai ver um fortalecimento da sua célula. Vai acontecer isso. Eu quero estimular você pensar e planejar coisas com a sua célula. Não precisa ser coisas caras. Talvez quando eu falo eventos assim, você já vai, mas é custo, é dinheiro. Não, você não precisa fazer coisas, por exemplo, vamos no shopping todos e vamos comer no Bob's e vamos depois olhar um filme no 3D. Não, isso talvez vai ser inacessível, a não ser que a sua célula tenha essa condição. Mas você pode fazer outras coisas, queridos. Você pode ter outras ideias que podem ser assertivas, que podem ajudar na comunhão. Pode até mesmo ser usar esse nosso parque maravilhoso que nós temos, o parque ecológico. Você pode, obrigado Adriano, você pode juntar as pessoas para fazer algo em função disso. Estou dando exemplos apenas para que você possa entender. Você pode fazer coisas divertidas, coisas legais. Você pode fazer coisas que possam envolver a todos, que não necessariamente seja simplesmente sentar e comer. Você pode ter alguma atividade, algo que você pode envolver as pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso é que pense além da própria reunião. Por favor, faça isso. Não se limite à reunião. Quanto mais você fizer isso, quanto mais frequente você fizer e trabalhar isso, você vai perceber que a comunhão, essas comunhão que você promove, ela vai gerar uma unidade.
vai gerar um fortalecimento dessa célula. As pessoas precisam gostar de estar na sua célula. E mais, obviamente, não estou desprezando nada do poder de Deus, dos milagres que acontecem na célula, mas um dos fatores predominantes que faz as pessoas quererem ir toda quarta-feira, toda quinta-feira, ou todo sábado nessa célula, é porque lá se exala o amor. As pessoas amam estar juntas, elas gostam de ficar juntas. Tem que quase empurrar para falar, tá bom, vamos embora agora, chega. Essa é uma célula boa. Essa é uma célula boa, que você tem que quase que apagar a luz, vai dizer, agora deu, né? Essa é uma célula boa. As pessoas gostam de estarem juntas. A célula que todos, acabou a reunião e fala tchau, mau sinal. Mau sinal. Pessoas que terminou a reunião, elas dão um tchau, é sinal que o fator Barnabé ainda não foi trabalhado de forma suficiente. A atuação de um Barnabé sobre um Saulo ainda não foi suficiente para fazer com que existisse a liga, que irá gerar um grande homem de Deus. Então precisa trabalhar isso nessas pessoas. Se a sua célula, mesmo que as pessoas já estão há algum tempo, e ainda assim elas resistem a essa comunhão, precisa trabalhar mais o purê de batatas, precisa trabalhar mais esse fator de fazer com que essas batatas se unam, daqui a pouco elas são amassadas, e elas estão amalgamadas, e ao final sai algo precioso e gostoso. Então, comunhão é a chave. Eu consigo ver a comunhão aqui, porque vida de igreja é vida de igreja em qualquer lugar. Vida de igreja significa as pessoas, um dia elas estão muito felizes, outro dia acontece alguma coisa triste. Um dia elas compram um carro novo, outros dias elas batem o carro. Um dia elas conseguem o melhor emprego que elas poderiam imaginar, outro dia elas perdem o emprego. Um dia elas estão com um casamento maravilhoso, daqui a pouco entra em crise. Isso é vida de igreja. E vida de igreja também era vida de igreja no tempo bíblico. Essas pessoas também tinham problemas. E a grande pergunta que fica é, como é que eles resolviam esses problemas? Como é que você acha? Eles tinham de alguma maneira resolver os seus problemas. Você acha que tudo ficava na conta do apóstolo Pedro, como líder dessa turma? Será que toda hora os apóstolos eram chamados para poder resolver todos os problemas que aconteciam? Claro que não, queridos. Esses problemas eram resolvidos pelo poder de Deus no contexto das casas, das células. Aconteciam esses problemas, eram solucionados porque existia um amor capaz de fazer com que as pessoas orassem em favor de outras e ajudassem e colocassem em prática esse amor, ajudando naquilo que fosse possível e até mesmo impossível, para que as situações fossem resolvidas. A Bíblia fala que não existia carência entre eles. Você viu esse detalhe? Você viu esse detalhe? Esse detalhe é importante. A Bíblia fala que entre eles não existia ninguém que mantinha-se na necessidade por muito tempo. Porque na medida que tivesse alguém com uma necessidade, aquela casa, aquela célula, ela trabalhava de algum modo em prol de que não houvesse nenhum que tivesse necessidade. Olha que coisa fantástica. Pastor, esse é um sonho, né? É o sonho que Deus implantou e tornou real na terra. E chamou esse sonho de igreja. E nós somos uma igreja assim, em nome de Jesus. Nós somos uma igreja assim. Eu acho muito lindo quando eu vejo esse movimento que nós fazemos em prol de uma necessidade. E deixa eu falar para vocês, sempre haverá essas necessidades até que Jesus volte. São testes que Deus lança em nosso meio para provar o quanto nós amamos e nos importamos com as vidas que Deus dá. Ah, pastor, mas tem pessoa que explora. Ah, sim, existem casos à parte. Mas tem pessoas que necessitam. Tem pessoas que precisam. E às vezes vai ser justamente a isca de Deus, através da célula, para expressar com clareza o quão amada essa pessoa é. Então, olhe com carinho a respeito da comunhão. Eu falo todos aqui. Você que é líder, você que é anfitrião, você que ajuda o seu líder, você que é membro da célula, você que quer que a sua célula cresça e se multiplica. Eu estou falando com você, não estou falando apenas com o seu líder de célula. Eu estou falando com você, para que você possa trabalhar em prol dessa comunhão, dessa unidade. Em nome de Jesus. Vamos avançar. O próximo ponto que eu queria falar com vocês aqui é de que eu percebo que eles faziam de cada membro um líder. Eles trabalhavam na perspectiva de que essa igreja crescesse na mesma proporção que os líderes dessa igreja crescessem, porque senão não daria conta de atender todo esse crescimento. Essa igreja se transformou em uma igreja forte e poderosa, não porque Pedro simplesmente era o cara, mas porque foi levantado inúmeros homens e mulheres que eram poderosos em Deus. Poderosos em Deus. Essa de fato é um modelo puro celular. É isso que a gente está vendo aqui. Homens e mulheres poderosos em Deus, como vocês.
e como outros que não estão aqui nessa noite. Homens e mulheres que foram levantados para serem líderes. Mas agora quero convidar vocês a pensar. Se todo o alcance daquilo que queremos, que é a cidade inteira de Indaiatuba rendida ao Senhor Jesus, chegasse agora, nós teríamos um grande problema. Se nesse exato momento Indaiatuba inteira se convertesse e viesse até nós, teríamos um grande problema. Nós não daríamos conta de solucionar todas as situações. Então nós precisamos levantar líderes. Levantar líderes não é apenas uma necessidade, mas é a visão de Deus. Deus comissionou a sua obra a homens e mulheres. E nós fazemos isso. E para isso nós temos que ter uma clareza de que Deus chamou essas pessoas. Nós precisamos aplicar fé e ministrar sobre a vida delas para que elas possam de fato entender, receber e viver a liderança que elas têm. Deus não chamou as pessoas para simplesmente elas aceitarem Jesus e elas se contentarem depois de morrer para o céu. Mas Deus chamou essas pessoas para que elas possam fazer diferença na terra e serem influenciadores sobre a vida de outros. E para isso, nós, os líderes atuais, vocês, nós aqui, somos os influenciadores na formação de novos líderes. O sucesso da sua célula está condicionado aos líderes que você levanta. Você não multiplica a célula, você multiplica líderes. Se você só multiplica a célula, você está frito. Você vai ter um problema que você vai crescer e amanhã você vai ter que retroceder de volta. Porque você vai multiplicar algo que não vai se consolidar. Você só consegue consolidar um fruto na medida que esse fruto é firme, forte, vigoroso. E isso acontece por meio de líder forte e vigoroso. Você não trabalha, na verdade, a multiplicação da célula em si. Você trabalha a multiplicação dos líderes em si. E a consequência disso é uma célula que vai se multiplicar depois de um certo tempo. Amém? Você está trabalhando isso, querido? Como que eu trabalho isso, pastor? Discipulado é a chave do crescimento da sua célula. Se a sua célula tem 15 pessoas, glória a Deus, mas a pergunta que eu te faço é quantos líderes poderosos você tem lá? Pastor, eu só tenho eu. Então, você precisa agora dobrar os seus joelhos, botar a sua cabeça na terra, seu rosto no pó e começar a clamar ao Senhor desesperadamente para que Deus possa, em sua misericórdia, preparar líderes poderosos. Para quê? Para que você possa multiplicar essa célula. Porque senão você vai fazer apenas uma divisão, não multiplicação. Multiplicação é a ideia de que 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 4 é 16. E aí vai. É exponencial esse crescimento. Agora, o que seria uma divisão? A divisão é simples, você pega 15 e reparte 7 para cá, 8 para cá. E depois de um tempo, volta tudo e não vem 15. Aí passa a ter 12, 10, porque alguns se perdem nesse intervalo de tempo. Nós não queremos isso. Em nome de Jesus. Pastor, qual que é a chave? É uma busca frenética por Deus. Para que Deus possa fazer isso na vida das pessoas. Essa obra não é uma obra humana. A outra é você trabalhar em prol do crescimento dos seus amados irmãos. É não fazer discipulado de manutenção, é fazer discipulado funcional. Você não pode se contentar em simplesmente chegar na próxima terça-feira, um discipulado com o seu discípulo e falar assim, e aí, tudo bem? E ele fala, tá tudo bem. Ah, então tá, deixa eu orar por você, amém, tchau. Claro que eu estou sendo bem genérico aqui no que eu estou falando. Mas você não pode simplesmente falar assim, e aí, já parou de bater na porta? Já parou de dar soco na parede? Já conseguiu agora parar de bater na esposa? E se fica sempre nesses assuntos. Sempre na manutenção. Sempre na manutenção dos problemas que vão ser eternos se deixarem acontecer. Você precisa estimular e trabalhar por fé e aplicar fé. E trabalhar e treinar para que ele possa ser o que você é, fazer o que você faz e agir do modo como você está fazendo na sua célula. Você vai ser um modelo. Nós estamos numa visão que chama-se modelo. Não é bonito apenas esse nome antes da modelo discipulado apostólico. É modelo. Tudo nessa visão funciona por modelagem. Tudo por modelo. E você fala, explica. A pregação do pastor Flávio no domingo foi muito interessante. Que ele já fez na terça-feira passada no Tadel. A respeito de como fazer essa modelagem. De como treinar e levantar esses sucessores. Amém? Então esse é o ponto da liderança. O ponto 6 aqui, você pode colocar como liderança. Eles tinham essa habilidade de fazer liderança. Sétimo mandamento, eu vou chamar de santidade. Eles velavam, zelavam, cuidavam
para que Deus se mantivesse ali, fluindo com graça, poder e unção. Hebreus 12, 14, ontem na escola ministerial eu falei o contrário, eu falei Hebreus 14, 12. Hebreus 12, 14 fala, sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Quando eu tenho a clareza de que a santidade é a garantia da manifestação de Deus, eu trabalho pela santidade. Eu batalho pela santidade. Pastor, como é que eu faço isso? Não aceitando o pecado. Mas e o pecador, pastor? Amando o pecador. E ministrando no poder do Espírito, através da palavra, para que o pecado caia por terra em nome de Jesus. Esse povo foi um povo forte em Deus, porque Deus era com ele, porque esse povo se tornou um povo santo em Deus. Era um povo aplicado em viver profundamente a vontade de Deus. Era um povo que ministrava sobre a vida um do outro, querido. Era um povo que de fato cuidava da vida um de outro. Eles tinham um zelo. Eles não davam de ombros na queda de alguém. Eles não davam de ombros num pecado de alguém. Eles se interessavam ao ponto de ministrar essa pessoa. Deixa eu traduzir o que eu acabei de falar. Vamos imaginar um contexto de célula. Tem uma pessoa ali que está sendo ministrada já faz um certo tempo, ok? Daqui a pouco, aquela pessoa começa a ter um comportamento contrário à palavra de Deus. Está sendo ministrada, está dando um testemunho da célula, daqui a pouco ela está fornicando, vamos imaginar assim, ou seja, está fazendo sexo com a sua namorada, com o seu namorado. E agora todo mundo fica sabendo e a gente dá de ombros, faz, importante estar na célula. Esse pecado começa a se tornar um pecado modelo, referencial para todos ali. Pastor, mas o que eu falo? Eu exponho publicamente? Querido, você passa a tratar aquela pessoa. Você não apenas fala dela, mas você fala com ela. Porque o tradicional de um modelo catastrófico é as pessoas olhar e começar, e fica nisso. Fala, desce o pau, senta a ripa, mas não trata com a pessoa. Depois de um certo tempo eu te pergunto, mas alguém foi falar com ela? Não, ninguém foi falar com ela. Mas já falaram tudo, o que sabe, o que não sabe, o que inventaram sobre a pessoa. É justo isso? Não. Qual é o modo de fazer? Discipulado. Por isso que todos precisam de algum modo estar debaixo de discipulado. Até aqueles que nem sabem o que é discipulado. Pastor, como é que a gente faz isso? A gente vai colocando todos com muito amor e carinho para debaixo de discipulado. Você pode trazer para debaixo de discipulado, nem em primeiro momento chamar de discipulado. Chama de acompanhamento inicial. Chama de um pastoreio no primeiro momento. Todo mundo quer, todo mundo precisa. Vão ter suas necessidades sanadas, vai ter cura da alma, vai ter libertação, vai ter cura, milagre de Deas pessoas querem ser acompanhadas, elas gostam disso. Se trabalhar a ideia de discipulado no primeiro momento é agressivo para as pessoas, não trabalha no primeiro momento discipulado, o nome, mas é discipulado. As pessoas estão sendo acompanhadas, é a garantia de ninguém estar desgarrado, de ninguém estar vivendo o pecado, e está sendo desnutrido espiritualmente por isso, e está contaminando todo um grupo por um pecado que não foi trabalhado, não foi aplicado santidade em cima. Então você quebra essa lógica por meio do cuidado. Amém? Respeitando, claro, sempre o fluxo do discipulado. Naturalmente, nós vamos estimulando que o discipulador vai tratando isso com a vida da pessoa. Nós vamos ajudando isso, olhando com amor a vida dessa pessoa que está escrava momentaneamente de algum pecado, olhando com muito amor e aplicando fé sobre o discipulador, para que ele possa, em nome de Jesus, ser muito eficaz, trabalhando com essa vida. Mas nós não aceitamos o pecado, nós não somos coniventes com o pecado. Você consegue entender a diferença do que eu estou falando? Eu não estou falando em legalismo, não estou colocar uma placa ali, aqui não aceitamos mais ninguém errar, não é isso, querido. Pelo amor de Deus, não me entenda mal. Eu estou falando que nós não seremos coniventes. Por que eu não posso ser conivente, pastor? Eu tenho que tratar as coisas. Por que eu tenho que tratar as coisas? Aquilo que você não trata te mata. Se o pecado não for tratado na sua célula e você sabe que está ali e você não trata, esse pecado vai ser a razão da sua queda. Vai ser a razão da ruína da sua célula, mais cedo ou mais tarde. Você pode até fazer uma multiplicação estilo câncer, assim que cresce, mas vai matar. Não permita que a sua célula cresça estilo câncer. Câncer cresce, fica uma bola, mas é morte, certa, porque é pecado. Não câncer que é pecado, mas ali, que eu estou fazendo a comparação do câncer, o pecado instalado na célula
Ele tem a capacidade de atrofiar a vida de Deus na célula. Mais um ponto 8. Eu percebo aqui, queridos, que eles tinham uma ênfase muito grande em trabalhar. Deixa eu ver como é que eu me expresso em relação a isso, para que você possa compreender o que eu quero dizer. O tema é, eles não trabalhavam sobre um fundamento alheio. Eu vou chamar isso aqui de edificação de fato, de verdade, edificação. É assim, eu entendo muito bem quando eu leio esse texto, que o mandamento deles é que edificar não é reformar. Eles edificavam. Eles não ficavam reformando as coisas. Deixa eu traduzir para você entender. Eles trabalhavam sobre o novo. O foco dessa turma, desse povo, é sobre os não salvos, os não convertidos, aqueles que não eram e não estavam ligados a nenhuma outra célula. Às vezes, queridos, nós ficamos chamando de crescimento um crescimento que é estranho. A gente fala assim, minha célula cresceu. Aí você vai ver o que aconteceu, que saiu de uma célula, que já é da nossa própria igreja, e veio para a nossa célula e aí cresceu. A gente chama de crescimento. É um crescimento, mas na verdade não é um crescimento de fato, saudável. Por quê? Foi um reagrupamento. Foi às vezes é necessário fazer alguma mudança. Mas foi só uma mudança em si. Se eu vou explorar toda a ideia de um crescimento em cima disso, eu posso estar muito enganado, porque de fato às vezes não é um crescimento. É só um número a mais que foi colocado. O que eu estou querendo dizer com isso? Eles tinham um foco de que o alvo deles não era ganhar crente de outra célula ou de outra igreja. O alvo deles era fazer novos discípulos para Jesus. Você consegue entender isso? Então, isso é não trabalhar sobre o fundamento alheio. Eu vejo esse povo edificando. Essa igreja cresce nessa proporção porque eles tinham um alvo de não permitir com que ninguém morresse e fosse para o inferno naquela cidade. Eles declaravam profeticamente e trabalhavam em prol de que todos aqueles que não conheciam Jesus naquela cidade não deixassem de ter a oportunidade de serem alcançados por meio das suas células. Eles eram agressivos na sua conquista. Amém? E aí eu queria trabalhar um pouquinho isso com vocês. A sua célula é uma célula agressiva em conquista? A sua célula está sendo agressiva em conquistar? A sua célula de fato está agressiva na busca de novas pessoas, de pessoas que não conhecem a Cristo? Pense, reflita e tome decisões e atitudes em relação a isso, porque o crescimento da sua célula está condicionado a isso também. É um mandamento dessa célula. Vamos para o próximo ponto, o 9º ponto, mandamento 9 aqui. Eu vou chamar de fé. Mas o que eu quero trabalhar aqui é que eu tenho certeza, por meio dessa palavra, que esse povo, eles não permitiam murmuração. Eles não permitiam murmuração. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Quando tiver 2 pessoas reunidas, 3 pessoas reunidas, sempre existirá a possibilidade de murmuração e fofoca. Só precisa 2 pessoas reunidas para poder começar a murmuração e a fofoca. É fácil acontecer a murmuração e a fofoca. E como essa herança foi recebida de Adão, esse pecado da murmuração e a fofoca, ele está instalado no ser humano. É típico do ser humano falar mal. É típico. Dependendo da cultura, da formação, da personalidade, do temperamento, do caráter, ainda se torna mais agressivo. Mas de um modo geral, um ser humano quando não tratado por Deus, e um homem de Deus, mulher de Deus, que ainda não foi tratado por Deus a viver em fé, ele vai falar mal. E qual que é o problema de falar mal, pastor? É que aquilo que você fala mal, acontece do modo como você falou. É uma aplicação de fé também. A fé do mal. Porque o poder da fé está na língua. A vida e a morte está na língua. Se eu proclamo vida, a vida se manifesta. Se eu proclamo morte, a morte se manifesta. Pastor, o que você está querendo dizer? A sua célula, ela precisa trabalhar de modo a fazer a tirada completa, a extirpar essa ideia de murmuração, a trabalhar todo o descontentamento que você começar a perceber. Não dê de ombros no descontentamento das pessoas. Trabalhe, anime, aplique fé.
Pastor, como é que funciona esse negócio? Aplicar a fé, querido, é trazer à existência aquilo que você não está vendo ali naquele momento. Você traz à existência. Como é que faz isso, pastor? Você declara com a sua boca isso. É assim, pastor? É assim, vamos imaginar o Diego. O Diego, eu olho para ele, ele está com uma cara... Claro que o Diego não é assim, graças a Deus, é um homem de Deus, poderoso. Mas vamos imaginar que ele está borocochô assim da vida, né? Cara azeda. Uma cara assim, tipo, chupou limão, não gostou. Tá... Eu sei disso. Se eu sou de uma célula indiferente, eu olho para ele e falo assim, problema dele. Mas eu luto pelo mandamento da fé. Então, eu aplico fé sobre a vida dele. O padrão é, oi Diego, como é que você está? Aí ele... Esse é o padrão. Aí o meu padrão que coisa, né? E se resume e vai embora, porque virou um chato. Então, para mim não ficar falando com um chato, eu vou para outro. Não outro chato, vou para outra pessoa. Então, como eu vi que o papo não vai desenvolver porque ele está... Então, para poder matar a história, eu mato do modo tipo assim, continue assim. Basicamente o que eu falo, é a crise. Padrão de resposta atual é a crise. Já viu esse negócio? Era tudo. Vida difícil, tapinha nas costas de fé, é a crise. Tipo assim, continua a crise. Crise, fala mais crise, crise. Até que encha tudo de crise. Vida e morte está no poder da língua. É pela boca o decreto. Pastor, como é que eu vou fazer diferente? O cara fala que está desempregado, então o que eu faço? Eu aplico fé no nome de Jesus, declaro o que vai acontecer. Eu declaro o melhor emprego de Deus, a melhor oportunidade que Deus vai pensar dentre todas as existentes, ou até naquelas que não existem, Ele vai criar em nome de Jesus. E eu aplico fé falando para ele, falo, Diego, isso vai acontecer na sua vida, crê em nome de Jesus. Mas será? Não é será, vai, é seu. Você é filho do Altíssimo, você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro em Cristo. As promessas te perseguirão. Você pode tentar fugir delas, vão correr atrás de você. Você tem um imã para ser abençoado. Por quê, pastor? Eu sou tão ranzinza, chateado, borocochô. Porque você é um crente. Está entendendo? Pastor, assim que a gente faz? É assim. Eu não posso deixar. Eu não posso me contentar que a bexiga está murchando, e eu estou vendo, a bexiga está murchando, o balão está murchando. É a vida, as coisas, o tempo, é o cansaço. Trabalhou, cansado, desanimado. A gente, às vezes, isso é lidar de forma natural. Eu olho, avalio, não tem o que fazer. A fé, ela não é louca. Ela olha, a razão também trabalha na fé. A razão me faz entender. Entendi. Aí eu entendi que é impossível, aí vem a fé. A fé, ela trabalha com a impossibilidade, que a razão, ela diz, impossível. Essa é a parte da razão. E está certo, é impossível mesmo. Aí a fé entra. A fé, ela traz à existência a possibilidade. Ela traz a existência. Pastor, mas da onde? De Deus. Daquilo que é no reino do Espírito. Daquilo que é na realidade espiritual. Aí eu falo. As coisas... Eu acho muito interessante, eu admiro demais. Eu vejo que tem muitos irmãos aqui que são exímios homens e mulheres de Deus de oração. Oram mesmo, queridos. Eu admiro demais esses irmãos. Eu sei quanto tem gente que ora aqui. Mas tem gente que só ora. E esse é o problema. Ora. Mas na hora do vamos agir? Pastor, mas oração? É ação com certeza. Mas nem tudo se resume na oração. A oração é o princípio, é o início, mas chega um momento que você tem que aplicar, e esse é o momento que você tem que aplicar, você pode ficar 6 horas orando e não aplicar, e não vai dar em nada. Você pode ficar 6 minutos orando e aplicar e dar tudo. Não é o tempo que você vai gastar que vai determinar, mas é a aplicação de fé que você vai ter que vai determinar. Você consegue entender a diferença? Faça o teste, querido. Comece a pegar problema e entender como desafio espiritual. Pare de falar problema na sua célula. Agora tudo é desafio que Deus vai honrar e vai mudar a realidade em nome de Jesus. Pastor, eu posso crer assim? Você é um homem de Deus. A sua principal característica é a fé. Você não é a característica principal de vir à igreja. Essa é a característica que acompanha você ser um homem de Deus, de ter fé. A base da sua vida é que você crê.
E aquilo que você crê, você fala, pelo amor de Jesus Cristo. Fala, não deixe de falar. Existe um poder já comprovado. Olha só, os homens que não conhecem a respeito da fé e que não entendem nada dos princípios de Deus, eles sabem comprovadamente, empiricamente, ou seja, atestado, que se nós ficamos informando muitas vezes alguém a respeito de algo, estimulando, motivando, colocando em palavras, daqui a pouco, pá, acontece. Aí eles falam, é a força do pensamento positivo. É o nome que eles tentam dar para poder dizer que esse princípio, quando colocado em prática, se manifesta. Agora pense, se só aplicar esse nível de fé, que nem toca em Deus, já dá certo, o que dirá a fé que nós temos em Cristo Jesus, querido? Você consegue entender esse negócio? Se eu falar para uma pessoa, falar assim, vou pegar o Edson, você é bonito, ele acha que ele é feio. Eu falo que você é bonito. Mas como você é bonito? Aí ele fala, não, eu sou feio. Ele está convencido que ele é feio. Semana que vem ele está lá, eu começo, rapaz, que camisa bonita, ficou muito bem você, essa cor. Começa a estimular ele. Eu faço isso durante 3 meses, daqui a pouco, o homem não só está convencido que é bonito. Querido, há um poder de transformação. Ele passa a trabalhar, a se ajeitar, a se ver e a se manifestar como alguém belo. Está conseguindo entender? Se serve para isso, querido. Se serve para isso. Para isso não é, para isso o princípio de tornar alguém belo. O que dirá dos milagres, querido? Mas como é que é hoje? É assim, ó. Estou com dor de cabeça, vocês podem orar por mim? Vamos orar aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, cura a dor de cabeça. Aí vem semana que vem. Estou com dor de cabeça, você pode orar por mim? Ah, de novo? Não saiu ainda? Ah, vamos orar. Em nome de Jesus, sai da dor de cabeça. Terceira vez que ela fala, ó, eu tenho uma aspirina aqui. Quarta vez que ela fala, você já foi no médico? Vamos lá, eu vou com você lá no médico. E vai. O que aconteceu? Gradativamente a fé foi deixando de ser aplicada. E por deixar de ser aplicada, ela não vai trazer o efeito desejado. Aplique fé. A fé, ela vem como uma revelação, ela é aplicada pela nossa boca, e ela é um ato contínuo de perseverança. Eu continuo aplicando, hoje, amanhã, depois de uma semana, 3, eu continuo aplicando. O cara fala ainda, eu estou falando o contrário do que ele está dizendo. Eu estou aplicando fé. Ah, eu não presto, tá, presta. Amém? Glória a Deus. E último, para fechar, 10º. Pode colocar como alvos. Alvos. Eu tenho certeza que esse povo sonhava. A fé, ela estimula a sonhar, querido. Se eu posso dar um retrato humano para a fé, é a arte de sonhar. Mas não um sonho aquele do tipo que a gente acorda e fala, era só um sonho. Não, o sonho que eu estou querendo dizer é aquele sonho que vai se transformar em algo concreto. Isso eu estou falando de alvos, de metas. A fé, ela trabalha com algo concreto que vai acontecer. Uma célula que não está certa de esse algo concreto que vai acontecer, ela está fadada a não acontecer. Deixa eu traduzir o que eu acabei de falar. Se a sua célula não está convencida de que ela vai multiplicar, fique tranquilo, ela não vai multiplicar mesmo. É certeiro isso. Só multiplicará uma célula que ousou sonhar em multiplicar. E de tanto sonhar e ousar em sonhar, cravou pela fé uma meta, um alvo, uma data. Ela colocou, ela estipulou. Pastor, mas pode correr o risco de não dar? Sim, pode correr o risco de não dar. E o que a gente faz? Aplica a fé de novo. Mas nós não desistimos de trabalhar um alvo. Senão, querido, fica tudo como uma obra do acaso. E existe uma grande diferença. Vou tentar traduzir para você. Tem casais que têm filhos que não são planejados. E tem casais que têm filhos que são planejados. Os 2 filhos são bênção, glória a Deus, com certeza. Mas qual que é a diferença? A diferença é que aquele que planejou tem uma estrutura de suporte garantida, porque foi trabalhado ela,
para que ele possa ter o melhor caminho para poder dar certo e progredir e ter sucesso. E aquele que foi pego de surpresa, o fruto saiu, esse vai ter que correr atrás de todo um preparo, uma estrutura para poder dar conta do recado. Não seja uma célula que frutifica ao acaso, porque não se programou a frutificar. Programe-se. Coloque na agenda de Deus quando que a sua célula vai ficar grávida. Coloque na agenda de Deus e crave na parede da sua célula, junto com aquela árvore de multiplicação de Natanael que você tem. Coloque lá uma data, quando vai acontecer essa grande colheita, em nome de Jesus. Diga lá, a data da minha multiplicação. Pastor, como é que eu chego a essa conclusão? Orando. Orando. Pela lógica provada e a lógica sadia, uma célula, de forma natural, vivendo naturalmente em Deus, ela se multiplicará a cada ano uma vez. Isso é uma célula sadia. Isso é provado estatisticamente. Uma célula que não está no nível natural, mas está no nível sobrenatural, ela tem a capacidade provada já em muitos lugares de se multiplicar até 3 a 4 vezes em um ano. Eu considero um bom alvo de fé, aí colocando a fé, que eu pegaria essas duas realidades, a agressiva do sobrenatural e a natural do humano, colocaria na coluna do meio ali, essas duas multiplicações, porque tem que aplicar fé para isso, querido. Pastor, mas se eu conseguir fazer uma multiplicação sadia por ano, tá na bênção? Claro que sim, glória a Deus. A festa de multiplicação vai ser uma delícia, vai ser de fato algo maravilhoso, porque você está celebrando a conquista que você teve. Mas trabalhe com um alvo de fé, por meio daquilo que você está orando. Qual que é um alvo, pastor? Algo que não seja agressivo ao ponto que desanime, e nem tão fácil ao ponto que aconteça sem nenhum esforço espiritual. É o meio, entendeu? Algo que não seja tão inalcançável que eu olho e falo, não vai dar. E algo que não seja tão alcançável ao ponto que eu fique tranquilo que vai acontecer sem nenhum esforço. Um bom alvo é um alvo que me estimula a crer no sobrenatural de Deus e que me coloca na dependência de Deus para que Deus faça, mas que seja algo real, algo viável, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai, te agradeço por essa mensagem, te agradeço por essa palavra. Eu quero louvar o Senhor porque eu entendo que tudo isso que foi manifestado na igreja primitiva foi obra do Teu Espírito Santo. Eu tenho certeza, Senhor Deus, que tudo isso que aconteceu foi porque eles estavam encharcados do Espírito Santo, mergulhados completamente tomados do Espírito Santo. Essas características, esses atributos que eu falei, que eu traduzi aqui como mandamento, Senhor, eu entendo que foram características que Teu Espírito Santo gerou na vida dessa igreja. E eu quero colocar, Senhor Deus, a nossa igreja diante do Senhor nesse momento. A igreja Fonte de Vida em Indaiatuba diante do Senhor, para que o Senhor possa colocar dentro de nós cada uma dessas características, Senhor. E estabelecer cada um desses mandamentos, Pai, no nome de Jesus. Para que nós possamos ser uma igreja relevante nessa sociedade. Para que nós possamos ser uma igreja, Senhor Deus, que alcança a totalidade da promessa do Senhor. Pai, nós não queremos nos contentar com pouco, nós queremos nos contentar com tudo aquilo que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Nós não queremos conquistar algo que nós não fomos conquistados para conquistar. Nós queremos conquistar aquilo que já foi conquistado pelo Senhor, que já nos foi dado, mas que agora envolve uma batalha, que envolve, Senhor, uma luta, a luta da fé. E nós queremos lutar essa luta, Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, aplicar fé. Nós queremos aprender muito isso, Senhor. Ensina, Senhor, a Tua igreja nessa noite. Ensina cada líder, cada auxiliar, cada colíder, cada líder em formação, cada irmão, membro, Senhor Deus, que ajuda o seu líder na célula, cada anfitrião aqui, que nós possamos batalhar por esses mandamentos, a fim de poder cumpri-los em nossa célula. E que o resultado, Senhor, seja uma poderosa multiplicação, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor abençoe as nossas células nessa semana, que sejam células poderosas, que os nossos discipulados ao longo dessa semana também sejam poderosos, que
os teus princípios, os teus valores se manifestem em nosso meio, e que sinais, prodígios e maravilhas venham como consequência de tudo isso. Abençoa, Senhor Deus, agora na volta para as nossas casas, cuida da gente, Pai, em segurança, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Eu peço perdão, na verdade, essa ministração hoje, eu estou fisicamente bem abalado, estou com uma dor de cabeça muito forte, estou meio trancado aqui, por isso que eu estou assim, falando com um pouco de dificuldade. Eu vou ser curado em nome de Jesus, em nome de Jesus, ok? Só peço perdão porque acho que você percebeu que eu estava tentando falar, ficava um pouco fanho no meio disso tudo, é que eu estou um pouco congestionado aqui, mas vou ser curado em nome de Jesus. Eu tomo posse dessa cura em nome de Jesus. Deus abençoe você, querido, vá na paz do Senhor.